Olá, eu sou o pastor Rafael Lopes, membro do Conselho de Pastores. Eu gostaria de compartilhar para a nossa meditação um texto muito conhecido das Escrituras, em Lucas capítulo 19, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos conhecem essa história e alguns pregadores até cometem alguma injustiça com o Zaqueu, falando dos seus pecados. Mas é interessante que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E qual foi a surpresa de Zaqueu, que queria apenas ver Jesus? Quando Jesus olhou para cima, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu gostaria de enfatizar aqui, chamar a atenção para 2 palavras: depressa e hoje. A presença de Jesus naquele lar fez uma obra muito grande, né? Transformou o coração de Zaqueu. Zaqueu tinha sede, tinha desejo de ver Jesus. E qual foi a surpresa quando Jesus foi para a sua própria casa? E aí aconteceu um grande milagre, que foi que ele se converteu, e uma das provas de que ele se converteu foi que ele resolveu abrir mão de metade dos seus bens. Dizem que a última coisa a converter na pessoa é o bolso. E Zaqueu logo se propôs a dar metade dos seus bens para os pobres. Ora, se ele deu metade dos bens para os pobres, e se ele tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais, segue-se que parece que ele não era assim desonesto, né? Mas a Bíblia fala muito dessas questões de quando é para salvar ou para libertar, Deus tem pressa. Nós lembramos da história de José, todo mundo conhece José do Egito. Ele passou por uma experiência interessante, que primeiro ele foi invejado pelos seus irmãos, odiado, foi vendido, ele passou da condição de filho para escravo vendido. Depois de vendido, ele foi acusado falsamente e foi lançado na prisão. Parece que foi o fundo do poço, né? Literalmente, porque ele caiu numa masmorra, ficou ali muito tempo, pelo menos uns 2 anos, é o que a gente depreende do texto. E depois ele parece que não podia descer mais, mas ele desceu um pouco mais, porque ele se tornou agora um companheiro de prisão esquecido pelos seus colegas de prisão. Pelo menos por um deles, né? Porque um deles, depois que José interpretou o seu sonho, ele foi morto, né? 3 dias depois. E o outro foi restaurado à posição de copeiro de Faraó. E depois, passado muito tempo, quando o Faraó contou aquele sonho, estava querendo a interpretação, foi que esse copeiro se lembrou de José, que estava lá na prisão, e referiu ao Faraó essa história. Aí Faraó mandou buscá-lo. E essa história nós vemos lá em Gênesis 41, 14, quando diz assim: José, ele apressadamente, né, fez a barba, se aprontou, trocou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ora, alguém que tinha ficado tanto tempo ali na cadeia, de repente, para ser liberto, chegou aquele momento certo, foi com pressa que ele foi tirado da prisão e foi alçado à mais alta posição do Egito, depois de Faraó. Ele passou a ser o segundo depois de Faraó. Faraó era acima dele só no nome, porque quem passou a mandar e desmandar era José.
Passaram-se alguns anos, José trouxe a sua família, né, Jacó, seus irmãos, para o Egito, e eles ficaram lá um total de 430 anos. Como o povo era um grupo pequeno, 75 pessoas, eles começaram a se multiplicar a ponto de colocar um pouco de medo nos egípcios, porque eles pensaram que o povo estava crescendo muito, poderia ficar poderoso e depois, no caso de uma guerra, talvez se unir aos inimigos, e assim eles ficaram com medo e começaram a criar medidas para diminuir o poder dos hebreus ali no meio dos egípcios. José viveu 110 anos, ele subiu ali ao poder aos 30, então ele deve ter ficado quase 80 anos antes de morrer, aos 110 anos. E ele, durante esse período, Israel gozou de uma certa benécia, uma beneficência ali por parte de Faraó, morando numa terra privilegiada, se multiplicando, criando o seu gado, etc. Até que veio um faraó que não conhecia a José e começou a oprimir o povo, e depois, todos conhecem a história, ele passou a ser ali foi reduzido à escravidão. Todo o tempo que Israel ficou lá foi 430 anos, como todos sabem. Talvez aí os últimos 350 anos ele tenha ficado na condição de escravo, né, oprimido. E certo é que quando o Senhor mandou várias pragas, o Senhor levantou Moisés, né, que foi criado lá na corte de Faraó. O Senhor mandou Moisés para falar com o Faraó, para libertar o povo. E como o Faraó endureceu o seu coração, o Senhor foi mandando pragas, né, as pragas chamadas pragas do Egito, 10 pragas. Cada praga daquela tinha um sentido de exercer juízo sobre os deuses do Egito, porque havia vários deuses que eles serviam e Deus, na sua misericórdia, estava mostrando para os egípcios que aqueles deuses, né, não eram deuses. Inclusive, um dos deuses que eles aprenderam lá no Egito, que era o Boiapes, né, eles fizeram um bezerro de ouro quando estavam no deserto, porque aquilo ficou na memória deles, né, da idolatria do Egito. Mesmo Deus tendo exercido juízos contra todos os deuses do Egito, como está lá em Êxodo capítulo 12. E na saída do Egito, o Senhor tinha ordenado ao povo que celebrasse uma Páscoa, né? Ou seja, uma passagem, porque a última praga seria a matança dos primogênitos. Mas aquela casa sobre cuja porta, né, tivesse ali o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. Daí o nome Páscoa, né, de passagem, passaria por cima. E não mataria a quem estivesse ali, o primogênito que estivesse ali. Então essa última praga foi a matança dos primogênitos. E depois que eles sacrificaram o cordeiro, passaram sangue nas ombreiras e na verga da porta, o Senhor disse que eles deveriam comer a carne do cordeiro naquela noite, deviam juntar com a família, se uma família sozinha não conseguisse comer, que juntasse com outra, e que deveriam naquela noite comer a carne do cordeiro, juntamente com pães asmos, né? Pães asmos porque não daria tempo, né? Eles iam sair rapidamente do Egito, não daria tempo de esperar a massa fermentar. E o que aconteceu? O Senhor disse que deveriam comer a Páscoa com o cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, e deveriam comer à pressa. Olha, depois de 430 anos ali, na hora da saída tem que comer depressa para sair correndo. Por quê? Para salvar e para libertar, Deus tem pressa. Nós vemos isso em várias passagens da Bíblia, dizendo que a palavra do rei era urgente, né? E sempre acontece isso. E um fato que também me lembra que quando Saulo se converteu, ele ficou cego durante 3 dias, jejuando lá, e o Senhor mandou Ananias para visitá-lo e impor as mãos sobre ele para que ele fosse curado e fosse cheio do Espírito Santo. E Saulo, dando seu testemunho lá em Atos capítulo 22, 16, referindo-se a esse mesmo fato da visita de Ananias, ele disse que Ananias falou para ele assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Porque quando é para salvar, o Senhor tem pressa, né? Também
A palavra de Deus diz lá em Naum que o Senhor é tardio em irar-se e longânimo. Quando é para irar, Deus demora. Deus é longânimo, é paciente. Quando é para castigar, Deus demora. A pessoa às vezes comete pecado, Deus demora um tempão esperando que a pessoa se arrependa. E foi o que aconteceu com Davi. Davi cometeu um pecado, sempre que uma das pessoas se lembra de Davi, lembra que ele cometeu um pecado de adultério. E aí apareceu, depois de 2 anos mais ou menos, apareceu o profeta Natan para ele e contou uma história, uma parábola. Nessa parábola estava dizendo para ele que ele era aquele homem que tinha cometido o pecado, né, da parábola. E Davi disse, pequei contra o Senhor. E imediatamente então Natan disse, também o Senhor já te perdoou. Então logo ele confessou, o Senhor perdoou. Esperou muito tempo até que Davi tivesse tempo de arrepender. Com isso nós vemos que Deus, para libertar, para perdoar, para salvar, Deus tem pressa. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou o Vitor e eu estou aqui para passar para vocês a agenda do Conselho de Pastores. Então, vamos lá, meus queridos. Dia 11 de novembro, às 14 horas, teremos o seminário para casais no Salão Diamante, aqui mesmo no Templo Sede. Dia 15 de novembro, às 15h30, na Praça Raul Soares, teremos 3 horas de oração, clamor pela pátria. Igreja de BH e Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E casais, dias 17 a 19 de novembro, teremos o Congresso Entre Lençóis para casais casados, na sede campestre. Não perca esse grande evento, casal! De 24 a 26 de novembro, teremos a Clínica Jardim de Deus, na sede campestre. Um tempo para a cura da alma e das emoções. Não perca esse grande evento! E casais, dia 25 de novembro, às 16h30, teremos o encontro de casais, aqui no Templo Sede. Não perca! Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o Deus que tem ânimo de nos salvar e Tu tens pressa. Nós sabemos, ó Deus, quantas pessoas estão por aí que não Te conhecem ainda, que precisam ouvir essa palavra. Nós te pedimos que essa mesma urgência que está no Teu coração de salvar, como esteve no coração de Jesus, que ela possa também estar no nosso coração, para que sejamos instrumentos disponíveis nas Tuas mãos, para que outras vidas possam experimentar também essa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.